O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aí que ele fala assim. Calcule a tangente de 13π sobre 4. Bom, a gente tem aqui um valor em radiano, né? A gente tem um arco em radiano, o arco de 13π sobre 4. O que a gente faz primeiro? A gente calcula a primeira determinação positiva. Ou seja, eu vou ter que escrever 13π sobre 4 de uma outra forma. Não de qualquer forma, né? Não de qualquer forma. Por que eu não posso escrever 13π sobre 4 de qualquer forma? Porque eu tenho que fazer aparecer um 2π. Então, 13π sobre 4, eu posso escrever 13π sobre 4 como sendo 5π sobre 4 mais 8π sobre 4. Por quê? Copia aqui os 5π sobre 4. Quanto que dá 8 dividido por 4? 2. Então, apareceu aqui o meu 2π, certo? Eu tenho que sempre fazer aparecer o 2π, por quê? Porque o 2π representa uma volta completa na circunferência. Então, ó, 5π sobre 4 mais 1 vezes 2π, certo? Uma volta, né? O 5π sobre 4 aqui deu uma volta na circunferência, certo? Não 5π sobre 4, né? O 13π sobre 4, porque 13π sobre 4 equivale a 585 graus, né? Então, uma volta completa em 360, duas tem 720, então não chegou a ser duas. Foi uma volta e um pouquinho, certo? Então, a princípio, né, parece difícil, mas conforme você vai fazendo mais vezes, você vai conseguindo entender. Então, essa é a primeira determinação positiva e aqui é o número de voltas. 5π sobre 4 está entre π e 3π sobre 2, ou seja, está no terceiro quadrante, né? Entre π e 3π sobre 2 está no terceiro quadrante. Então, a tangente de 13π sobre 4 é igual à tangente da primeira determinação positiva, que é o 5π sobre 4. Então, eu escrevo a tangente da primeira determinação positiva, que é 5π sobre 4, menos 180. Lembra? É sempre isso aqui. E aí, você tirando o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 1, certo? 5π sobre 4 menos π, eu tenho 1. Desculpa, 1 não, eu tenho π sobre 4, né? Olha eu adiantando o processo. 5π sobre 4 menos π, eu tenho π sobre 4, certo? Calculem, eu não coloquei aqui não fiz aqui o mínimo múltiplo comum, justamente para deixar aí para vocês fazerem, tá? 5π sobre 4 menos π, π sobre 4. Π sobre 4 é quem, gente? 45 graus. Tangente de 45 é 1. Portanto, ó, tangente de 13π sobre 4 é igual a 1. Aí eu desenhei aqui, ó, a circunferência, né, pra gente conseguir identificar esses valores. Então, ó, eu tinha um arco aqui de 13π sobre 4, certo? Ou eu posso escrever também o 13π sobre 4 como sendo 5π sobre 4, que é o arco de 225 graus, né? Então, 13π sobre 4, que é 585 graus, é equivalente a 225 graus, que é equivalente a π sobre 4, que é 45 graus, certo? E aí, ó, a tangente, né? A gente olha a tangente aqui, prolonga, né, até a reta da tangente, e a tangente do arco vai ser este segmento aqui. Lembrando, ó, a tangente aqui ficou tudo positiva, né, sem ficar nenhum sinal de menos e tal, porque ela continuou aqui em cima, né, ó, depois que eu tinha o meu arco aqui no terceiro quadrante e eu fiz a redução para o primeiro, a tangente continuou aqui. Se ela tivesse vindo para baixo, aí eu ia ter que colocar o sinal de menos aqui na frente. Por exemplo, se eu estivesse calculando a tangente aqui no segundo quadrante. A tangente de um arco aqui no segundo quadrante, ela ia descer aqui para baixo. E aí, na hora que eu fizesse a redução para o primeiro quadrante, ela ia dar aqui em cima. E aí sim ia ficar menos a tangente, tarará, certo? Então, a tangente ela é negativa sempre no segundo e no quarto quadrante.
no primeiro e no terceiro a tangente é sempre positiva, certo? Então, tem gente que pergunta, ah, mas eu não sei, professor, quando é que eu boto o sinal de menos na frente e quando eu não boto. Depende de onde está o seu arco. Se o seu arco tiver no segundo ou no quarto quadrante, vai ser negativo. Se tiver no primeiro ou no terceiro, ela é positiva, certo? Essa análise é importante que vocês façam, tá? Porque nem sempre vai ser colocado essas fórmulas, essas coisas aí em prova, né? Quem faz prova aí em concurso, nunca, essas coisas, né? Nunca vai ter isso. Então, assim, tem que aprender, né? Tem que aprender. E como que você aprende isso aqui? Praticando. Isso aqui, gente, é um pouco complicado mesmo, tá? Principalmente você fazer essas coisas aqui no ciclo trigonométrico, né? No círculo, circunferência trigonométrica, né? Tudo a mesma coisa aí, depende de como você queira chamar. A prática, né, é que vai fazer você conseguir fazer isso aqui rápido, né? Conseguir fazer sem dificuldade. É praticando, é fazendo várias vezes. Não pense que você fazer isso aqui uma, duas vezes vai aprender ou vai conseguir fazer com facilidade. Não vai, pode esquecer. Tem que fazer 10, 20 vezes para você conseguir praticar, certo? É igual andar de carro. Pô, eu quero ir da cidade A para a cidade B. Se você vai da cidade A até a cidade B 2, 3 vezes, você vai conseguir lembrar o caminho depois? Não, né? Não. Você tem que ir várias vezes, ir 10, 20, 30 vezes na cidade, aí você lembra o caminho sempre. Se você passar 10 anos sem ir na cidade, depois você vai lembrar o caminho. Por quê? Porque você aprendeu o caminho. Qual que é a diferença de aprender e de decorar? Se você decora o caminho, 10 anos depois você não lembra de nada. Agora, se você aprende o caminho, você pode não chegar lá, né, muito rápido. Mas você vai indo, vai lembrando no meio do caminho e vai fazendo. É do mesmo jeito o processo de resolver uma conta. Se você ficar depois, aprender de fato isso aqui, ficar 10 anos sem ver isso, depois você vai fazendo devagarinho e vai conseguindo, vai clareando e vai lembrando. Então, tem que fazer várias vezes, tá? Se não fizer várias vezes, gente, pode esquecer. Esquece que não vai aprender, vai ter sempre dificuldade. Bom, vamos para esse exercício aqui. Sabendo que seno de alfa é igual a 3/5 e o alfa tá no segundo quadrante, né, ó, entre π sobre 2 e π, né, aquilo ali, π sobre 2 e π, significa que o alfa tá no segundo quadrante. Aí ele quer saber cosseno de alfa e tangente de alfa. Bom, tem gente que já vai se desesperar, né? Vai falar, pô, como é que eu vou saber cosseno de alfa e tangente de alfa, sendo que eu só tenho o seno de alfa? É simples. A gente se lembra da relação fundamental da trigonometria. Lembra que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E aí você faz a substituição. Só que aqui tem que tomar um cuidado, porque ó, a gente tem seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E aqui, ó, eu tenho seno de alfa. Então, o seno de alfa é 3/5. Então, eu vou ter que colocar aqui 3/5 elevado ao quadrado. Certo? Se fosse seno ao quadrado de alfa igual a 3/5, aí não. Aí eu só ia substituir o 3/5 e acabou. Mas eu tenho seno de alfa. O resultado ali, ó, é seno de alfa, não é seno ao quadrado de alfa. Então, não pode esquecer esse detalhe aqui. Então, 3/5 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, ó, 3/5 elevado ao quadrado, regrinha lá da multiplicação, é 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5 é 25. Então, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aí eu vou passar esse 9 25avos para o lado de cá negativo. Então, vai ficar cosseno de alfa é igual a 1 menos 9 sobre 25. Então, vamos escrever esse 1 em forma de fração. Ó. 1 sobre 1 menos 9 sobre 25. Aí a gente tira o mínimo múltiplo comum entre 1 e 25, que é o próprio 25. E aí você faz 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 1 dá 25. 25 dividido por 25 dá 1.
1 vezes menos 9 dá menos 9. E aí fazendo 25 menos 9 dá 16. E o 25 aqui eu copio. Então, 16 sobre 25. Portanto, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 25. Eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero cosseno de alfa. Então, eu pego esse quadrado aqui e passo ele para o lado de cá como sendo a raiz quadrada de 16 e 25 avos. E aí, lembrando lá, né, das propriedades dos radicais, a gente extrai a raiz quadrada aqui em cima e embaixo, né? Quando a gente tem uma raiz de uma fração, a gente calcula raiz de 16, raiz de 25. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Como a gente tem uma raiz quadrada, então tem o valor positivo e negativo. Então, cosseno de alfa é igual a mais ou menos 4/5. Só que, bom, o exercício forneceu aqui, ó, que o seno, né, o valor do alfa na realidade, o valor do ângulo aqui, tá no segundo quadrante, ó. Tá entre π sobre 2 e π. E não tem cosseno positivo no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, o cosseno de alfa eu vou considerar somente o valor negativo, menos 4/5. Eu até coloquei aqui como lembrete, ó. O cosseno no segundo quadrante é negativo, tá? Desenhei aqui a circunferência também, ó, para vocês conseguirem ver. Eu tenho aqui um arco alfa, né, qualquer, ele não disse o valor de alfa, só que ele diz que está no segundo quadrante. Então, ó, eu faço a projeção aqui para o eixo do x, que é onde eu vejo o meu cosseno, ó. E aí o cosseno está do lado esquerdo aqui do meu eixo y. Então, ele está na parte negativa. Então, o cosseno no segundo quadrante é negativo, certo? Então, ó, cosseno de alfa é igual a menos 4/5. Então, eu já coloquei aqui, ó, a medida do cosseno de alfa vale menos 4/5. E aí, o seno, né, eu faço a projeção aqui para o eixo y, para me indicar o seno, é 3/5, né, ó, que é o valor que o enunciado já deu ali. Bom, aí agora a gente tem que calcular a tangente. Eu tenho o valor de seno de alfa e tenho o valor de cosseno de alfa. Então, eu posso calcular a tangente, porque tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Lembra dessa relação lá da trigonometria 1 que a gente estudou? Eu posso escrever a tangente como sendo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, lá na trigonometria no triângulo, ou eu posso escrever a tangente como sendo seno sobre cosseno. Quanto que vale o seno? 3/5. Quanto que vale o cosseno? Menos 4/5. Então, a tangente de alfa é 3/5 dividido por menos 4/5. E aí aqui, ó, como a gente tem os denominadores iguais nas duas frações, eu posso simplificar. Então, fica 3 dividido por menos 4. Então, menos 3/4, certo? E aí aqui, ó, o meu arco está aqui no segundo quadrante. Então, a tangente vai ser refletida, né, aqui para baixo. E aí ela vale menos 3/4. Eu até esqueci de colocar aqui de laranja, ó. Deixa eu pegar a caneta para colocar. Essa daqui é a medida da tangente, tá, ó. Tangente vale menos 3/4. Portanto, cosseno de alfa menos 4/5, tangente de alfa menos 3/4, certo? Tranquilinho aí, né? Um exercício não muito difícil.